O Verbo se fez carne. Paz e bem. Primeira coisa, bem-vindos e bem-vindas, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no 25º domingo do tempo comum. Contemplamos a palavra de Deus e hoje a primeira leitura começa com o livro da profecia de Amós. Amós é um profeta do século VIII. Um homem do povo, um homem lavrador. Ele cultivava figos e também cuidava de gado miúdo, cabras, ovelhas, carneiros. Um homem da roça. Gente da roça é gente observadora. Observa os sinais dos tempos, a natureza, e aprende muito em contato com a realidade. E ele era do sul, isto é, da terra de Judá. E no norte, terra de Israel, a injustiça corria solto. E Deus chama o profeta Amós e fala: eu preciso de você para anunciar a minha palavra onde eu vou te mostrar. Ele aceitou: eu vou onde tu mandares. Você vai para o norte, vai para Israel, e lá você vai pegar a minha palavra. E ele foi. E lá, agora convivendo em Israel, ele encontra toda sorte de injustiça, de dificuldades, de menosprezo dos poderosos para com os pobres, da exploração. E o texto de hoje está falando disso. O comércio aplicado à época, ele está totalmente subjugado à ganância, ao furto e ao roubo. O profeta encontra a situação em tamanha degradação. Há todo um esquema de exploração dos pequenos. Alteração dos pesos e medidas, das balanças. Seguram o produto para elevar o preço. Não estou falando de hoje não, estou falando daquela época, tá? Seguram o produto que é para elevar o preço. E os pequenos e pobres estão cada vez mais naquele contexto oprimidos. Sem ter o que comer, sem ter com o que pagar. E todo esse esquema era conhecido e as autoridades nada faziam para defender os pequenos. O profeta vem e bota a boca no trombone, mostra como que os poderosos pensam, desmascara essas artimanhas de maldade e fez com que todo o povo soubesse como que era o mecanismo de exploração. E denunciou os poderosos dizendo: as pessoas podem esquecer o que vocês fazem com os pobres, mas Deus não esquecerá jamais. Deus há de cobrar a dívida de vocês. O profeta colocou a boca no trombone. E aí, em resposta a esta leitura, temos o salmo de hoje, o salmo 112, que é um salmo de louvor. Mas não é qualquer louvor, não. É louvor de gente simples, que foi libertada da boca do leão, que foi libertada da miséria, que foi libertada da exploração. Este povo reconheceu que Deus nos libertou, Deus fez justiça para nós, por isso precisamos louvar esse Deus. E esse povo, louvando a Deus, faz um pedido: ó Deus, vós levantais da poeira o indigente.
e do lixo o Senhor retira o pobrezinho. Olha a expressão que está usando. Para fazê-lo assentar entre os nobres. Assentar-se com os nobres do seu povo. Deus, então, eleva os pobres, os humildes, os carentes, e coloca no meio das pessoas, dos nobres, que não gostam de ver pessoas simples entre eles. Lembro de tempos atrás aí, né? A pessoa se queixando. Agora, no aeroporto, qualquer pessoa pode sobrevoar, pode voar, qualquer pessoa pode viajar de avião agora. Antigamente era bom, só quem tinha podia viajar. Católico, hein? Ó, parabéns. Não é? Pensando desse jeito, coisa feia. Eu, quando estava de férias, ajudando meu irmão na oficina, nós fomos no Shopping Galeria, né, na época, faz tempo. Aí a gente tudo sujo para trabalhar com as máquinas, né? Aí a gente, vamos almoçar? Vamos no shopping almoçar, vamos almoçar no shopping. Aonde a gente ia, só escutava o radinho. Tá passando aqui, ó, tá passando aqui. Tudo bem. Aí ia para outro lugar. Tô vendo eles, tô vendo eles, tô vendo eles. Tô vendo eles, tô vendo eles, tô vendo eles. E aí vai. Aí tudo bem, almoçamos, aí passamos lá nos lugares, aí fomos pegar o carro para sair. Quando chegamos no carro, os seguranças chegaram. O que vocês estão querendo aí? Não é? A gente só veio almoçar, a gente é trabalhador. É. Olha lá aí. Isso. Deus eleva os pequenos. Deus eleva os humildes. Faz justiça. Primeira leitura. Deus não esquece o mal que é feito aos pobres. No Salmo, Deus eleva o indigente, o pobrezinho, ele retira do lixo e faz assentar entre os nobres. Chegamos na segunda leitura, carta de São Paulo a Timóteo, primeira carta. Paulo está dizendo para Timóteo, recomenda orações, faça o povo rezar por seus governantes, por aqueles que ocupam altos cargos, para que possam promover uma vida tranquila, com justiça, com paz, com dignidade. Porque se rezando a coisa está feia, imagina sem rezar. Capricha, gente. Estamos precisando rezar, tá bom? Paulo está muito preocupante, porque os governantes acabam fazendo o que eles querem, pensando apenas no seu próprio bem e na sua riqueza. E eu não estou falando do nosso tempo, estou falando do tempo de Paulo, tá bom? Eu não estou falando de congresso que vota coisa para proteger os seus erros, não estou falando disso não, tá bom? Isso é coisa de outro tempo, estou falando do tempo de Paulo. Os governantes precisam se ocupar do direito e da justiça, e não dos seus próprios interesses. Né? Isso serve também para nós, os padres, tá bom? E para você também, ok? Isso serve para todos nós. Para todos nós. E aí Paulo vai mostrando que o verdadeiro rei é Deus. E entre Deus e nós, apenas um único mediador, Jesus Cristo. O que significa que apenas Jesus nos liga ao Pai. Mas ninguém. Apenas Jesus nos liga ao Pai. E aí nós chegamos no Evangelho. E nesse Evangelho, palavra dirigida a discípulos, Jesus está falando uma parábola sobre um administrador desonesto. E esse administrador desonesto, ele andou lá fazendo as suas maracutaias, desviando verba do patrão. O patrão descobriu, presta as contas da sua administração
porque eu não confio mais em você. Admitido. Mas o cara é esperto. Funciona assim. Quem administra tem direito a uma comissão. Só que o administrador cobra o dinheiro com sua comissão e o administrador acrescenta alguma coisa a mais. Acrescenta uma gordura, entendeu? Ele tem direito a 10%, mas ele cobra 20% em cima. Chegou a hora de fazer o que eu vou fazer. Eu não tenho força para trabalhar no campo. Já sei. Eu vou, como é que o pessoal fala? Eu vou aumentar o meu networking, é isso? A minha rede de contatos, esse tipo de coisa. Eu vou dar um jeito ali de, fazer uma boa vizinhança. Vou aqui, aumentar aqui o prestígio. Chamou os devedores. Você deve tanto. Quanto? Eu devo 100. Escreva 50. Esse 50, ele abate desse montante que ele cobrou a mais. E você deve quanto? Eu devo 100. Escreva 80. Esses 20 que ele descontou, ele está tirando daquele montante que ele comprou a mais, da gordura. O senhor, o patrão, vendo isso, elogiou o administrador. Ei, você é esperto mesmo, hein? Porque você me enganou e engana os outros ainda. E ainda se sai bem. Não é que cabra safado? Mas esperto. E aí Jesus fala, vejam, os filhos das trevas, eles são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. A força dele é a desonestidade. Mas nós somos filhos da luz. Qual é a nossa força? É a honestidade. Se eles são bons na desonestidade, nós temos de ser bons na honestidade. É aqui que está a nossa força. Não é fraqueza, é força. Para alguns, parece fraqueza, mas é força. E aí, então, Jesus fala, quem é fiel nas pequenas coisas, é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas, é injusto nas grandes. Por isso, se eles servem o dinheiro e dizem que serve a Deus, entre nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Nós precisamos do dinheiro, mas o dinheiro deve estar ao nosso serviço e não nós ao serviço do dinheiro. Por isso, se eu tenho 2 senhores, ou amo um e odeio o outro, ou abraço um e desprezo o outro. Por isso, nós que somos filhos e filhas da luz, só temos um Senhor, e este não é o dinheiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.